E aí, pessoal, bem-vindos a mais The Deep Dive. Oba! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em A Única Coisa, É isso aí. aquele livro do Gary Keller e do Jay Papasan, que, promete desvendar o segredo para a gente ter resultados extraordinários, tanto na vida pessoal quanto na profissional. Quem nunca se sentiu, perdido no meio de um monte de tarefas e responsabilidades sem saber para onde correr? Nossa, direto. Se você já se pegou pensando, deve ter um jeito mais fácil de conquistar sucesso, se prepara, porque esse mergulho é para você. Com certeza. E para me ajudar a desvendar esses mistérios da alta performance, tenho aqui comigo um especialista em produtividade pronto para a gente dissecar cada página do livro Ah, esse, hein? e arrancar as melhores dicas e insights. Que tal a gente começar falando sobre essa ideia central do livro de focar na única coisa? Bora lá? A Única Coisa é realmente um guia poderoso para quem busca alcançar resultados extraordinários. Em vez de tentar abraçar o mundo com as mãos, o livro nos convida a focar naquilo que realmente importa, naquela única coisa que vai fazer toda a diferença. E essa ideia já me fisgou logo de cara. Sabe, quando você tem aquela lista enorme de coisas para fazer e acaba se sentindo paralisado, sem saber nem por onde começar. Sei bem como é. A única coisa propõe um caminho mais simples, definir a prioridade máxima e concentrar toda a sua energia nela. Exatamente. E o livro usa a história do próprio Gary Keller para ilustrar esse ponto. Ele transformou a empresa dele focando em encontrar 14 talentos-chave para ocupar cargos estratégicos. Abriu mão até do cargo de CEO para se dedicar só a essa busca. Nossa, que radical. É um exemplo radical, mas que mostra o poder de focar naquilo que realmente importa. E não é só a história do Keller que aponta para essa direção, né? O livro também traz exemplos de empresas como KFC, Coors e Apple que alcançaram sucesso focando em um produto ou serviço principal, em momentos específicos, né? Isso. Me fez pensar em como a gente, às vezes, se perde tentando fazer tudo ao mesmo tempo, quando, na verdade, a chave para o sucesso pode estar em simplificar e focar naquilo que realmente move a agulha. Essa busca pela simplicidade é um dos pontos fortes do livro. E para ilustrar como uma única ação pode desencadear uma série de resultados positivos, Keller e Papasan usam a analogia da queda de dominós. Cara, achei essa analogia genial. É como se cada dominó representasse uma pequena conquista. E ao derrubar o primeiro, você inicia uma reação em cadeia que te impulsiona para os seus objetivos. E o mais legal é que essa reação pode ser exponencial, como aquele experimento do Orne Whitehead comprovou, mostrando que um dominó pode derrubar outro 50% maior. É o efeito multiplicador da única coisa em ação. Exatamente. E o livro nos desafia a questionar algumas crenças, né, que a gente tem que podem nos impedir de experimentar esse efeito multiplicador. Como a ideia de que a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo para ser mais produtivo. E essa é uma crença que a gente vê muito por aí, né? Essa cultura da multitarefa, de tentar abraçar o mundo com as pernas. Verdade. Mas o livro, ele apresenta dados científicos que comprovam que a multitarefa, na verdade, sabota a nossa produtividade. E aumenta as chances de erros. Me lembro de ter lido sobre um estudo que mostrava como a tentativa de fazer várias coisas ao mesmo tempo leva à perda de tempo, à dificuldade de concentração. Sim. E a gente acaba tomando decisões erradas. É como se o nosso cérebro fosse programado para focar em uma coisa de cada vez. Quando a gente tenta burlar esse sistema, a gente acaba pagando um preço alto. Total. Ah, É como eu dirigir um carro enquanto manda mensagem no celular e fala ao telefone. Nossa, perigo total. Uma receita para desastre. Se a gente quer alcançar resultados extraordinários, a gente precisa questionar essa crença de que a multitarefa é sinônimo de eficiência e aprender a direcionar nosso foco para a única coisa que realmente importa, em cada momento. Faz sentido. Mas aí surge aquela pergunta: como lidar com a avalanche de tarefas e responsabilidades que a gente acumula no dia a dia? Se a gente não pode fazer tudo ao mesmo tempo, como escolher a única coisa que merece a nossa atenção? Boa pergunta. O Keller e o Papasan nos convidam a repensar o conceito de disciplina. Eles argumentam que a disciplina seletiva, focada em construir o hábito certo, é muito mais eficaz do que tentar ser disciplinado em todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Eles usam o exemplo do Michael Phelps, um nadador. Aquele que tem TDAH, né? Isso. Que apesar de ter TDAH, se tornou um dos maiores atletas olímpicos da história por ter o hábito de nadar diariamente. A disciplina, quando bem direcionada, pode simplificar a vida e te impulsionar em direção aos seus objetivos. O que é aquele estudo, né? Que fala que a gente precisa, em média, de 66 dias para formar um novo hábito. O que significa que a persistência é fundamental. É como se a gente estivesse esculpindo uma nova rota neural no nosso cérebro, e isso leva tempo e esforço. Mas imagina ter hábitos que te impulsionam para os seus objetivos, sem precisar da força de vontade o tempo todo. Verdade. E por falar em força de vontade, o livro também aborda esse tema, de forma bem interessante. O Keller e o Papasan comparam a força de vontade com a bateria de um celular.
e se esgota ao longo do dia e precisa ser recarregada. Faz todo sentido. Yeah. A gente não pode esperar ter a mesma energia e foco no final do dia depois de uma maratona de decisões e tarefas. E estudos como o teste do marshmallow mostram como a capacidade de adiar gratificação está ligada ao sucesso na vida adulta, Sim. o que reforça a importância da gente gerenciar a nossa força de vontade com sabedoria. E tem um estudo, né, sobre o sistema de liberdade condicional em Israel que mostrou como o nível de glicose no sangue dos juízes afetava as decisões deles. Nossa, que interessante. Ou seja, até profissionais experientes que teoricamente têm um baita controle sobre as emoções são influenciados pela força de vontade. Esses estudos mostram que a gente não é uma máquina, né? A gente precisa ter consciência dos nossos limites e buscar estratégias para recarregar as energias ao longo do dia. Mas e essa busca por resultados extraordinários? Como conciliar isso com a necessidade de ter uma vida equilibrada? O Keller e o Papazan desafiam essa crença de que precisamos ter uma vida equilibrada. Eles argumentam que essa busca pelo equilíbrio total pode nos impedir de nos dedicar de corpo e alma aos nossos objetivos. É um ponto de vista interessante, um pouco polêmico, né? É. A gente sempre ouve falar da importância de ter uma vida equilibrada, de dividir nosso tempo entre trabalho, família, lazer. Mas será que essa busca por equilíbrio pode ser uma forma de evitar riscos e desafios, de ficar preso na zona de conforto? Em vez de buscar o equilíbrio total, o livro propõe que a gente busque o contrabalanceamento, que é a capacidade de ajustar nosso foco de acordo com as demandas de cada momento. É como uma bailarina que se equilibra em um pé só, fazendo microajustes constantes para se manter em pé. Gostei dessa analogia. Ela ilustra bem como a vida é um processo de adaptação e que a gente precisa ter flexibilidade para ajustar o nosso foco. Mas como saber quando se dedicar mais ao trabalho e quando priorizar a vida pessoal? No livro, eles explicam que existem 2 tipos de contrabalanceamento: o entre a vida pessoal e o trabalho, e o dentro da gente mesmo. Na vida pessoal, a ideia é evitar longos períodos fora de equilíbrio, buscando manter uma conexão com as áreas mais importantes da sua vida. Já na vida profissional, a busca por resultados extraordinários pode exigir que você fique fora de equilíbrio por um período maior, dedicando mais tempo e energia à sua única coisa, mesmo que outras áreas da sua vida sejam momentaneamente afetadas. Então o segredo é ter clareza sobre seus objetivos e prioridades para saber quando é necessário se dedicar mais a uma área da vida, em detrimento de outra, né, sem perder a perspectiva do todo. Mas quando o medo de pensar grande nos impede de alcançar nosso potencial máximo. O Keller e o Papazan nos convidam a desafiar essa crença de que grandes objetivos são perigosos ou impossíveis de alcançar. Eles chamam essa crença de megafobia e mostram como ela pode nos levar a minimizar a nossa trajetória. E a gente se contenta com resultados medíocres. Para combater a megafobia, eles encorajam a gente a pensar grande, a se inspirar em grandes empreendedores como Bill Gates, a J.K. Rowling ou Sam Walton. Eles nos desafiam a dobrar nossos objetivos, questionando: se meu objetivo é 10, como posso alcançar 20? Adorei essa provocação. Não. É como se a gente expandisse os limites da mente e abrisse espaço para novas possibilidades. E o mais legal é que o Keller e o Papazan não se limitam ao mundo dos negócios. Eles trazem exemplos inspiradores como o da Candace Lightner, que fundou o movimento Mothers Against Drunk Driving, depois de perder a filha num acidente causado por um motorista bêbado, mostrando que a força de um propósito grandioso pode gerar um impacto positivo em escala global. Me fez pensar em como a gente pode usar essa mesma lógica em outras áreas da vida, buscando objetivos que transcendam os nossos interesses individuais. Exatamente. E para colocar em prática essa mudança de mindset, eles nos convidam a identificar a nossa única coisa em cada área da vida. Usando a pergunta, foco. E essa pergunta é poderosa, né? Ela nos ajuda a definir a prioridade máxima em cada contexto, evitando que a gente se perca no meio de um monte de tarefas. Sim, a pergunta foco é: qual é a única coisa que eu posso fazer para alcançar meu objetivo de modo que, ao fazê-la, todo o resto se torne mais fácil ou até desnecessário? E aí que entra a técnica dos blocos de tempo. O Keller e o Papazan recomendam a gente reservar um bloco de pelo menos 4 horas por dia para se dedicar à nossa única coisa. Protegendo esse tempo de interrupções e distrações, é um compromisso e tanto, mas imagine o poder de ter 4 horas por dia para focar naquilo que realmente importa. Esses blocos de tempo são como tijolos que constroem a sua vida extraordinária, tijolo por tijolo, dia após dia. E para garantir que esses blocos de tempo sejam realmente produtivos, o livro nos alerta para os 4 ladrões da produtividade. Os 4 ladrões, que nome interessante. Quem são esses vilões que querem roubar o nosso tempo e a nossa energia? Eles são a incapacidade de dizer não, o medo do caos, os maus hábitos de saúde e o ambiente impróprio. Nossa, acho que eu já fui vítima de todos esses ladrões em algum momento da minha vida. A gente vai desmascarar cada um deles na próxima parte do nosso mergulho. Com certeza. Vamos explorar como combater esses ladrões e blindar seus blocos de tempo, para você se dedicar à sua única coisa com a máxima produtividade.
Então, pessoal, fiquem ligados. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai se aprofundar nesses 4 ladrões da produtividade e aprender como construir uma rotina que nos permita alcançar resultados extraordinários. Até a próxima! E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho em A Única Coisa. Na primeira parte, a gente viu como focar na única coisa é essencial para alcançar resultados extraordinários e que a multitarefa pode ser uma grande armadilha. Mas como garantir que a gente consiga se dedicar à nossa única coisa com a atenção que ela merece? E daí que entra os blocos de tempo, né? Uma técnica poderosa para proteger o nosso tempo e garantir que a gente realmente se dedique à nossa prioridade máxima. Lembra que o Keller e o Papazan recomendam reservar pelo menos 4 horas por dia para a única coisa. Parece bastante tempo, mas é como se a gente estivesse criando um compromisso inegociável com o nosso sucesso. E essas 4 horas de foco sem interrupções podem gerar resultados incríveis. É como entrar naquele estado de flow, sabe? Onde a concentração e a produtividade atingem níveis altíssimos. Mas é claro que proteger essas 4 horas preciosas num mundo cheio de distrações não é fácil. E é aí que entram os 4 ladrões da produtividade. Aqueles vilões que a gente mencionou no final da primeira parte. A incapacidade de dizer não, o medo do caos, os maus hábitos de saúde e o ambiente impróprio. Vamos começar desmascarando o primeiro ladrão. A incapacidade de dizer não, que nunca se viu preso num ciclo vicioso de querer agradar todo mundo e acabar se comprometendo com mais do que consegue dar conta. A gente acaba virando refém da nossa própria boa vontade, né? E essa armadilha pode levar a gente a um ciclo de exaustão e frustração, comprometendo a nossa energia. E o nosso foco não é a única coisa. Aprender a dizer não de forma estratégica é fundamental para proteger nosso tempo e nossa energia. E o livro dá dicas valiosas para isso. Lembra da história do Steve Jobs? Quando ele voltou para a Apple em 1997, ele reduziu drasticamente a linha de produtos da empresa, dizendo não a 3 ou 4 produtos. Caramba. Ele sabia que precisava focar no que realmente importava para a Apple se reerguer. É um exemplo radical, mas que ilustra bem o poder libertador de dizer não. E o Keller e o Papazan vão além. Eles sugerem alternativas, né, criativas para dizer não sem gerar conflito, como oferecer recursos, soluções alternativas ou até delegar tarefas. É como se a gente estivesse nivelando os sims, criando mecanismos para atender às demandas sem comprometer o nosso tempo e a nossa energia. Gostei dessa ideia de nivelar os sims. É como criar um sistema que te permite ajudar os outros sem se sobrecarregar. E que tal a gente falar sobre o segundo ladrão? O medo do caos. Acho que esse me assombra com frequência, eu gosto de ter tudo sob controle, planejado nos mínimos detalhes, mas será que essa busca pela ordem absoluta pode acabar nos paralisando? O livro nos convida a abraçar a imprevisibilidade da vida e confiar que, ao focar na única coisa, o restante se encaixa naturalmente. Claro que isso pode ser um desafio para quem gosta de ter tudo sob controle. Mas o Keller e o Papazan lembram que a busca pela ordem absoluta pode levar à paralisia e impedir a gente de avançar para os nossos objetivos. É a diferença entre ser um gerente e um criador, como eles explicam no livro, né? Isso. O gerente tenta controlar o caos, enquanto o criador usa o caos como combustível para inovação e crescimento. Exatamente. E para ilustrar esse ponto, eles usam a metáfora do pomar. Se você quer colher maçãs, você precisa plantar a semente, cuidar da muda e aceitar que o processo leva tempo e que vão ter imprevistos no caminho. É como se a gente tivesse que abrir mão do controle total, né? Para que a vida possa fluir. Mas e os maus hábitos de saúde? O terceiro ladrão da lista. Acho que esse é um ladrão que a gente precisa combater com atenção, que ele pode minar as nossas energias e comprometer a nossa produtividade. Com certeza. É fácil cair na armadilha de sacrificar a saúde em nome da produtividade. Mas essa é uma escolha que cobra um preço alto a longo prazo. No livro, o Keller e o Papazan apresentam um plano energético diário da pessoa mais produtiva, que inclui práticas para nutrir energia espiritual, física, emocional e mental. É como se fosse um guia completo para garantir que a gente tenha a energia e o foco para alcançar resultados extraordinários. Eles não se limitam às dicas tradicionais de saúde, como alimentação e exercícios físicos. Eles também falam da importância de cultivar a energia espiritual, através da meditação, da oração, da conexão com a natureza. Práticas que ajudam a gente a alinhar os nossos pensamentos e ações com os nossos valores mais profundos, gerando um senso de propósito e significado que impulsiona a ação. Esses hábitos ajudam a gente a enxergar a vida com mais clareza e tomar decisões mais alinhadas com a nossa única coisa. E para fortalecer a energia física, eles recomendam uma alimentação nutritiva, exercícios físicos regulares e um sono reparador. A base para garantir que a gente tenha disposição física e mental para enfrentar os desafios da jornada. E a energia emocional também tem o seu lugar de destaque no plano, né? Sim. Eles lembram da importância da gente cultivar relacionamentos positivos, reservar tempo para atividades que nos tragam alegria e celebrar as conquistas ao longo do caminho. É o combustível para manter a motivação e o entusiasmo.
mesmo diante dos perrengues. E a energia mental, como eles definem no livro, é essencial para garantir que a gente tenha clareza e foco para tomar as melhores decisões. Eles recomendam a prática de definir objetivos, planejar o dia e usar ferramentas de organização para manter a mente livre de preocupações e distrações. É como se a gente estivesse criando um ambiente mental propício para a produtividade, livre de ruídos e interferências. E por último, mas não menos importante, a gente tem a energia dos negócios, que é direcionada para a ação e realização da nossa única coisa. É a síntese de todas as outras energias, canalizada para a concretização dos nossos objetivos. É como juntar todas as peças do quebra-cabeça para criar uma vida extraordinária. Mas ainda falta falar no quarto ladrão, o ambiente impróprio. E esse pode ser um dos mais desafiadores, porque envolve fatores externos que muitas vezes estão fora do nosso controle. Mas o Keller e o Papazan encorajam a gente a ser proativo na criação de um ambiente que favoreça a produtividade. Seja buscando um local de trabalho mais tranquilo, negociando limites com as pessoas ao nosso redor, ou usando ferramentas e tecnologias que ajudem a gente a minimizar as distrações. É como se a gente estivesse assumindo o controle do nosso espaço, para criar um ambiente propício à concentração. É o foco. Mesmo em ambientes desafiadores, a gente pode encontrar soluções criativas para proteger nosso tempo e nossa energia. E para ajudar a gente a lidar com a frustração, né? De ter que lidar com esses ladrões. O livro convida a gente a adotar uma postura de responsabilidade pelos nossos resultados. É como se a gente estivesse assumindo o controle da nossa própria narrativa, deixando de ser vítima das circunstâncias, para se tornar protagonista da nossa própria história. E para turbinar essa jornada de autoconhecimento e crescimento, eles recomendam buscar um coach ou mentor. Alguém que nos ajude a desenvolver todo o nosso potencial. Mas é importante lembrar que a responsabilidade final pelo nosso sucesso é nossa. E que a jornada em busca da única coisa é um processo contínuo, né? De aprendizado e aprimoramento. E para ilustrar essa jornada, eles contam a história de um menino que monta um quebra-cabeça do mundo. Ao invés de tentar montar as peças aleatoriamente, ele foca primeiro na figura do homem. E ao completar a figura do homem, ele percebe que as outras peças se encaixam naturalmente. A mensagem é clara. Ao cuidarmos do que é mais importante nas nossas vidas, o restante se ajeita. Que metáfora inspiradora. É como se a única coisa fosse a peça central do nosso quebra-cabeça. E ao encontrá-la, a gente abre caminho para as outras peças se encaixarem. E para te ajudar, identificar qual é a sua única coisa e como combater os ladrões que impedem você de alcançá-la, deixo aqui uma pergunta para você refletir. Qual dos 4 ladrões da produtividade tem roubado mais o seu tempo e energia? Identificar esse ladrão é o primeiro passo para combatê-lo e retomar o controle da sua produtividade. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar como colocar em prática os ensinamentos de A Única Coisa, para viver uma vida mais plena, produtiva e significativa. Fique ligado. De volta para a última parte do nosso mergulho em A Única Coisa, a gente explorou a importância de focar na única coisa, como combater os ladrões de produtividade e como gerenciar nossa energia. Mas como juntar tudo isso e construir uma vida sem arrependimentos? Uma vida sem arrependimentos. Que conceito poderoso. É como se a gente pudesse olhar para trás e sentir que aproveitou cada momento, que deu o seu melhor em tudo. Mas por onde começar a construir essa vida? O Keller e o Papazan, eles nos convidam a viver com intenção, com um propósito claro que guie nossas ações e decisões. É como ter um farol que ilumina o caminho, em meio às tempestades. Entendi. E para ilustrar essa ideia, eles usam a história do Ebenezer Scrooge, aquele personagem de Um Conto de Natal. Sim. O Scrooge era um cara amargo, avarento, que só se importava com dinheiro. Mas depois de ser visitado pelos fantasmas do Natal, ele muda completamente e descobre o valor dos relacionamentos, da generosidade. É uma história clássica que mostra como a mudança de propósito pode transformar a vida, né? Me fez pensar em como às vezes a gente se perde na correria do dia a dia, buscando sucesso material sem se conectar com algo maior, com um propósito que dê sentido para nossa jornada. E para ajudar a gente a encontrar esse propósito, o Keller e o Papazan desafiam a gente a se perguntar: se eu pudesse voltar no tempo e visitar meu eu aos 80 anos, de quem eu gostaria de ouvir conselhos? É como se a gente pudesse ter acesso à sabedoria da nossa versão mais experiente, que já trilhou o caminho que a gente está trilhando. Nossa, imagina, que riqueza de aprendizados a gente poderia ter. Conversando com o nosso eu do futuro. Que conselhos a gente receberia para viver uma vida mais plena? Que news a gente evitaria? Que oportunidades a gente abraçaria? E o Keller e o Papazan compartilham alguns dos conselhos que eles receberiam dos eus do futuro deles. Viva com paixão do seu melhor e nunca desista. Construa relacionamentos genuínos e valorize as pessoas que você ama. Deixa um legado positivo pro mundo. Nossa, que inspirador. Eles lembram a gente que a vida é muito mais do que sucesso material, né?
É sobre viver com propósito, construir um legado positivo, fazer a diferença no mundo, deixar nossa marca, por menor que ela seja. E para colocar esses conselhos em prática, o livro nos convida a definir a nossa única coisa, né? Em cada área da vida, usando a pergunta foco para identificar a prioridade máxima que vai guiar a gente. A pergunta foco é como uma bússola que aponta a direção, em meio a tantas possibilidades, ajudando a gente a escolher o caminho certo para o nosso destino. E para garantir que vamos dedicar tempo e energia para realizar a única coisa, o livro lembra da gente usar a técnica dos blocos de tempo, protegendo esse tempo de interrupções e de distrações. Esses blocos de tempo são os tijolos que constroem a nossa vida. Tijolo por tijolo, dia após dia. Mas é importante lembrar que a jornada em busca da única coisa não é uma corrida rápida, é uma maratona. E que no caminho a gente vai encontrar obstáculos, né? Desafios. E momentos de desânimo. Vão ter dias que a gente vai querer desistir, voltar para a zona de conforto. Mas é nesses momentos que a força de vontade, a persistência, a resiliência se tornam nossos aliados. É como se a gente estivesse escalando uma montanha. A subida é difícil, exige esforço, mas a vista lá do topo... essa vista faz tudo valer a pena? E para te ajudar a encontrar a sua única coisa e trilhar essa jornada com mais clareza, deixa aqui uma última pergunta para você. Qual é a única coisa que você pode fazer hoje para viver uma vida sem arrependimentos? Anote essa resposta no lugar que você veja todo dia e deixa que ela te guie. Lembre-se, a vida é um presente e cada dia é uma nova oportunidade para construir a vida que a gente sempre quis. Obrigado por mergulhar com a gente nesse universo da alta performance. Esperamos que a única coisa inspire você a viver com mais propósito, foco e significado. Até a próxima, pessoal.